saúde tá na mídia. Tá começando mais um Saúde na Mídia para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso videocast, onde a gente aborda vários assuntos relacionados à saúde e à sua segurança. Exatamente. E hoje o convidado é muito especial, Amanda. A gente vai estar falando aqui sobre direitos da área de saúde, que contempla a segurança do paciente, do médico. Então a gente trouxe aqui um conteúdo fantástico para você que está em casa. Exatamente. Vamos falar um pouco como você pode minimizar os riscos financeiros, como você pode evitar processos jurídicos, organizar a sua empresa, falando de ética, falando de responsabilidade social, segurança, para você que é profissional da área de saúde. Para isso a gente recebe uma especialista no assunto, que é a doutora Hanna Maradei. Falei certo? Maradei. Hanna Maradei, seja bem-vinda aqui ao nosso videocast, falar um pouquinho sobre essa área que você atua. Para a gente começar, cara, vamos perguntar para ela um pouquinho sobre essa atuação. Como é que funciona o seu trabalho? O que você faz para orientar esses empresários, profissionais da área da saúde, para caminharem de uma forma muito mais segura, tanto para eles quanto para os pacientes? Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar essas informações que às vezes a gente, no dia a dia, a gente não consegue dar tanto acesso à informação que a gente precisa, né? A atuação do escritório, há mais de 10 anos, a gente tem uma atuação preventiva. Então a gente foca em o que a gente pode fazer para minimizar problemas, evitar que eles aconteçam e que o profissional e, consequentemente, o paciente tenha muito mais segurança, tanto na sua atuação quanto no funcionamento da clínica de um modo geral, seja na atuação diretamente com o paciente ou do time de funcionários e colaboradores que aquele profissional trabalha diariamente. E quando você fala assim nessa gestão, nessa orientação, por onde começar, né? A gente sabe que tem muitos desafios, até porque os profissionais médicos, hoje eles estão caminhando para uma área de gestão. Perfeito. Mas não é normal eles saberem gestão, pelo contrário, eles têm mais dificuldade, é desafiador fazer a gestão da própria empresa, entender de administração, sendo trabalhado aquela clínica como um negócio. Perfeito. A frase que eu mais escuto quando eu inicio em qualquer atendimento é: mas eu nunca tive problema. Porque eles acham que devolver dinheiro para o paciente que não teve nenhum erro não é um problema. Eles acham que demitir um funcionário que está tendo condutas inadequadas sem justa causa é se livrar de um problema, quando na verdade você está premiando um funcionário que não é bom, com uma demissão sem justa causa. Então, na prática, a gente percebe que eles não conseguem entender o que são os problemas que eles podem evitar no dia a dia. Então, justamente por conta deles estarem muito focados na área fim deles, que é o que eles se formaram para fazer, né? Eles querem salvar vidas, que é o objetivo primário da profissão. E eles acabam se afastando um pouco da parte da gestão. Então, para eles, nada é um problema grave, salvo quando vai para as mídias, quando postam nas redes sociais ou quando vem aí um processo judicial. Que aí é quando eles se atentam para que esse problema aconteça. Ana, se a gente for falar de início, o que você pode falar para o profissional que quer ter a gestão, a segurança dos seus processos e, consequentemente, assegurar toda a sua prestação de serviço, seja com os colaboradores internos, quanto com o mercado, com o paciente? Por onde começar? Quais são os passos? O que eu sempre digo é que pessoa jurídica não tem boca, não fala, então escreve. A gente precisa documentar absolutamente tudo do que a gente espera da nossa profissão, da nossa atuação. Então, seja para os colaboradores ou para os pacientes, é muito importante investir numa documentação personalizada que reflita o seu negócio. A gente sabe que os profissionais da área da saúde vão em muitos cursos, congressos, eles têm acesso a muita documentação modelo. Eles não aplicam no dia a dia porque eles não se sentem pertencentes naquela documentação. Então, o que eu diria é assim: foque no seu negócio, ele é único, só existe você, né? Todo ser humano é único. Então, o que a gente pode fazer para tornar aquela experiência única? Documentando toda aquela jornada, toda aquela experiência, tanto do paciente quanto do colaborador. E, claro, verificando se eles estão todos de acordo com as determinações legais. Se tem registro no conselho, muitos não sabem que precisam ter um responsável técnico por especialidade, se eles estão com toda a parte de vigilância, alvará, bombeiros, todos regularizados. A vigilância sanitária, ela tende a fazer muitas vistorias e tem normas muito específicas para a área da saúde. O próprio código de ética, a gente tem aí a publicidade médica como um ponto
focal muito grande atualmente, então os conselhos eles estão cada vez mais ativos nas redes sociais, notificando o médico por Instagram, coisa que a gente não imaginou que aconteceria há anos atrás. Então, você ter todo esse suporte para que, se acontecer alguma coisa, você está documentado e respaldado. E quem está assistindo agora deve estar dizendo, meu Deus, eu tenho que ser comunicador, eu tenho que entender de gestão administrativa, financeira, de processos. Como é que um médico enxerga isso? Porque às vezes assim a gente fica, quando chegar o problema eu vou resolver, ou eu vou pagar um seguro para resolver esse problema para mim. Então, na tua opinião, o que você pode falar para esse profissional para que ele tenha realmente consciência da importância de ter isso tudo documentado, isso tudo organizado, porque médico, ele estuda para ser médico, como você falou. São os desafios, né? São os desafios. Aí a gente faz, quando a gente faz a consultoria dele, ele diz, meu Deus do céu, eu pensei que quando eu me formasse eu teria que auxiliar, atender, vídeo, gerar qualidade de vida, e agora eu tenho que comunicar. E N coisas que o médico é preciso fazer. Alguns mais espertos já estão migrando para essa área. Com certeza. Já estão abandonando realmente ali só a sala do consultório, já estão investindo em gestão e aí entendendo o que é fazer a movimentação de um negócio já mais eficiente, mais assertivo, pensando no futuro, né? Perfeito. Eu gosto muito de dizer que antecipação é poder, reação é fraqueza. Quando a gente se antecipa, a gente consegue prever o que vai acontecer, a gente consegue investir tempo naquilo que realmente importa, a gente consegue ter um gerenciamento de custo daquilo. E quando a gente reage a um problema, a gente perde o nosso foco, a gente tem dor de cabeça. E perde dinheiro. Perde dinheiro. E no fim das contas paga mais. E para a imagem reputacional da marca, da empresa, do profissional, isso também... Até você fazer um gerenciamento de crise, você pode estar pagando um preço muito alto, até da sua credibilidade. Perfeito. Então, é muito importante, desde o primeiro contato com aquele lead, que a gente sabe que o custo de aquisição do próprio cliente na área da saúde é um dos maiores, ele precisa saber e treinar aquele time para como receber, porque nem sempre o médico é o primeiro contato do paciente. Geralmente tem ali uma recepção, tem um time que dá todo um suporte, e se esse time não estiver bem treinado de acordo com o planejamento estratégico daquela empresa, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, e aí a gente acaba entrando invariavelmente na gestão daquele negócio, isso é bem comunicado com aquele time, o time entende qual é a cultura, qual é o valor mais importante, eu tenho que ser rápido ou eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser... Então, assim, isso tudo vai dizer e entra muito no que é a comunicação. Se a gente treina o time, se a gente documenta o time a como agir. Um paciente está fazendo, por exemplo, uma confusão na recepção. De que forma eu tenho que orientar o meu time para que isso não vire algo coletivo? Porque a gente sabe, né, que um reclama e vem o outro, vem o outro, vem o outro, e quando a gente vê... Então, de gerenciamento de crise. Perfeito. Então, a gente faz reforçar muito a parte de treinamento do time, documentar tudo que vai querer. Então, se eu quero que a pessoa atenda o telefone e fala, alô, bom dia, consultório do Dr. Fulano de Tal, em que posso lhe ajudar? Se eu não escrevo, vai ter uma que vai dizer oi, vai ter uma que vai dizer alô, vai ter uma que vai dizer pela metade. Então, se você quer excelência, se você quer um atendimento de qualidade, nada melhor do que você documentar essa experiência com todo o respaldo jurídico. A gente vê muito profissional da saúde hoje, a judicialização da medicina aumentou muito. Então, a gente vê muito profissional da saúde recebendo muitos processos judiciais por ruídos na comunicação, na maioria dos casos, que poderiam ter sido evitados se a documentação tivesse adequada, se ele tivesse entregue um termo de consentimento livre esclarecido, por exemplo. Hoje o judiciário ele já tem um dano informacional, é o dano por não ter dado a informação prévia adequada ao paciente. E como é que eu provo que eu dei essa informação? Eu tenho que escrever. Então, essa rotina do dia a dia que a gente sabe que consome o profissional da saúde, que pode tornar, às vezes, chato entregar papel, documento. Eu não quero ver papel, né? Tem médico que não aguenta ver papel. Não quero ver papel. Vamos documentar de outra forma. Vamos a sistema, vamos assinatura digital. O que a gente pode fazer para trazer segurança? Porque quando o processo vem, a gente tem como demonstrar que aquele profissional está respaldado. E olha que ela falou sempre de comunicação, né? E quando você fala, se você não tiver respaldado, escrito ali o que determina aquele documento, exemplo, uma coisa é o que você fala e outra coisa é que o teu paciente ou um outro entende. Perfeito. Como a gente tem problema envolvendo isso, o paciente ele entende completamente diferente do que foi orientado. E às vezes a gente acha assim, não, é muito absurdo isso. Não é.
Eu tenho um caso muito interessante que eu sempre uso de ilustração porque ele meio que foi traumático, assim. A gente tinha um paciente de um cliente que é dentista e ele fez um procedimento odontológico e ele disse para fazer a asepsia adequada do local. O que o paciente fazia? Ele pegava o chuveirinho do banheiro e jogava na boca para limpar o local. E vivia infeccionado. Nossa. E vivia infeccionado e não melhorava, até que um belo dia ela virou e falou assim: como é que você faz a sua higiene? Foi quando ela descobriu que ele estava fazendo isso. Nossa Senhora, a pessoa não tem noção. É a questão da comunicação, como o outro percebe. Isso é complexo. E como é que resolveu esse caso? Fiquei curiosa aqui. Não, aí ela teve que orientá-lo, dizer que ali tem muitos coliformes fecais, que ele não deve botar diretamente no local, que a asepsia que ela se refere é o enxaguante bucal adequado, escovar o dente com cuidado no local. E aí ela passou, ele teve que entrar no antibiótico, infelizmente, né? Mas ele teve ali um sucesso no pós-operatório. Mas ele não chegou a processar o consultório odontológico porque estava tendo infecção. Ele entendeu que o risco ele estava fazendo errado. Ele entendeu que ele foi o responsável ali, até porque a gente entregou o termo de consentimento e lá falava exatamente o que tinha que fazer. Mas ele achou que se ele jogasse um jato mais forte, ia sair mais rápido. Não ia correr nenhum risco de ficar nenhum alimento dentro do local operado. Só que, infelizmente, o jato que ele escolheu era. E aí, nesse caso, a gente mostra o exemplo de ter a documentação de que ele recebeu uma orientação correta e quem não seguiu a orientação foi ele. Pode não ter lido, né? Pode não ter lido. A maioria não lê. A maioria não lê e assina. Mas está registrado. Mas está registrado. E o que as pessoas devem fazer, no caso, né, os empresários, os médicos, os profissionais da área de saúde, para fazer esse passo a passo, né? Essas dicas práticas, para que evite qualquer tipo de situação negativa em relação à burocracia, né? O que a gente pode fazer para dar essa exigência, conformidade com as normas regulatórias? O que tem que ser seguido, que não pode fugir da risca? A gente sempre vai precisar de um alvará de funcionamento. A gente vai precisar, uma pessoa jurídica, de um contrato social devidamente registrado na Juscepa, de um responsável técnico por aquela atuação, do alvará da vigilância sanitária. Nesse caso que eu acho que é Juscema. Não tem problema, mas você sempre pelo sindicato, está lá registrado na junta? Na junta comercial do seu estado. Seu estado, que aí todo o Brasil acaba sendo acontecendo. E verificar sempre se as normas do seu conselho estão sendo observadas. Eu sempre brinco que assim, eu puxo várias caixinhas na minha memória. Eu vou tratar com dentista, Conselho Federal de Odontologia. Eu vou tratar com médico, Conselho Federal de Medicina. Eu vou tratar com enfermeiro, Conselho Federal de Enfermagem. Então, cada um tem regras específicas que às vezes muito profissional não sabe. Por exemplo, o biomédico esteta, ele tem uma previsão no código dele que ele tem que postar a foto e escrever um texto específico que eles dizem qual é o texto. Na prática, a gente não vê isso acontecendo, mas não é porque eles não querem, porque eles não sabem que precisam. Eles acham que a parte de legislação, e eu concordo com eles, é um pouco chata, mas de que forma a gente consegue materializar isso de uma forma mais leve? Então, quando eles têm o passo a passo, quando eles entendem o que eles podem, o que eles não podem fazer, isso acaba trazendo até mais facilidade na atuação deles. Então, a gente abriu a empresa, organizou toda essa parte de funcionamento, a gente sempre faz um diagnóstico inicial para entender tudo que aquela pessoa tem e não tem, como é a experiência de atendimento ali e de que forma a gente pode contribuir. Porque eu sempre digo, não adianta eu encher o profissional de documento. Não vai usar. A primeira coisa que ele vai deixar de fazer é usar a documentação. Então eu preciso primeiro que ele entenda a importância, eu preciso engajar o time para que eles entendam aquela importância, depois a gente implementa a documentação, treina todo mundo como é que tem que usar aquela documentação e aí a gente começa a perceber a adesão e o engajamento das pessoas no cumprimento daquela documentação. E quando o paciente entende também na narrativa, né, porque é sempre a forma como você fala, a objeção ela vem muito da comunicação novamente. Então, quando eles entendem por que eles recebem aquele documento, eles ficam esperando mais, cada vez mais. Hoje eu não vou assinar nada. A gente ouve muito isso na prática. Então, a gente entende, a gente valida muito o receio do profissional de eu vou informar algo que é muito raro de acontecer, para o paciente desistir do procedimento. Posso dar um exemplo? Por exemplo, eu tenho uma cliente que antes de ser minha cliente, ela entregava um termo de consentimento genérico. Não dizia nada específico do procedimento. E ela foi fazer um botox numa madrinha de casamento que ia acontecer em 10 dias. A paciente teve uma pitose palpebral e o olho paralisou e fechou.
E ela ficou assim, extremamente revoltada com a profissional, porque no termo de consentimento genérico não dizia que poderia acontecer a pitose. E ela entrou na justiça contra aquela profissional, foi quando eu a conheci. E ela teve muita resistência de colocar que pode acontecer a pitose, porque ela disse que foi o único caso da vida dela, que ela nunca tinha tido esse tipo de problema. E aí a dificuldade de compreensão de que se o paciente não sabe que isso pode acontecer e acontece, o profissional responde pelo dano informacional. Então, quanto mais informação a gente dá para aquele paciente, mais chances a gente tem até de manter aquela relação íntegra, aquela gente, relação que nem a bula completa. do medicamento. Tem lá um monte de situações que podem dá vontade acontecer. de você nem tomar. Se você ler a Belo bula, exemplo. você não quer nem tomar o remédio. E vai ter os sintomas. Que você pode ali ter algumas consequências, mas depois você vai entendendo que aquilo ali realmente é um respaldo do laboratório para ter segurança de que pode vir a acontecer um caso de enjoo ou algo de mais mal-estar relacionado àquele medicamento. Agora, eu achei interessante, doutora, você falar pra gente que vocês fazem essa imersão na gestão. A gente pensa, né, é um consultório, né, é um escritório jurídico que vai estar abordando somente os termos legais, a legislação, a regulamentação, mas vocês fazem essa gestão, esse treinamento dessa equipe. E nesse treinamento entraria também o processo seletivo para ter qualificação nesses profissionais que vão estar ali na linha de frente da recepção das clínicas? Perfeito. O custo de uma contratação errada, né? A gente vê muito na prática isso. Às vezes o profissional, porque não tem tempo, ele não consegue parar para focar o que eu espero dessa pessoa que eu estou contratando. Então a gente entra muito nessa parte também de processo seletivo para que eles entendam que o risco de uma contratação errada é muito maior do que se você ter um pouco mais de paciência naquela jornada. Então entender o perfil comportamental daquele cargo, o que eu quero, o que eu espero. Eu quero uma pessoa mais expansiva, eu quero uma pessoa que goste mais de mexer em planilha, o que eu estou esperando. Eu quero uma pessoa que o mundo está caindo e ela está aqui, ó, estável. Eu quero uma que é mais dominante, vai atuar, vai resolver o problema. O que eu estou esperando? Fazer uma pesquisa de como é que daquela pessoa entender se ela realmente está disposta, porque às vezes a gente participa de entrevistas dos candidatos e a gente vê muito assim, você quer esse cargo e tudo? Eu quero porque daqui a 2 anos eu quero fazer tal coisa. Será que realmente é o perfil de quem a gente está procurando? Se eu quero engajar aquela pessoa, se eu quero que ela vista a camisa daquele negócio e eu quero que ela tenha um senso de pertencimento, eu preciso encontrar alguém que quer aquilo, né? Que não só está ali porque precisa de outra coisa ou só de passagem. É muito mais desafiador até mesmo para o público, porque um dia é uma, no outro dia é outra. Então, nossa, ninguém para aqui nessa clínica. E a gente vê muito isso, doutora, e principalmente no que se diz a parte de atendimento. A gente vê essa rotatividade. E o profissional da área de saúde, a gente sabe que às vezes ele, eu vou colocar minha prima aqui para dar uma oportunidade, vou colocar minha esposa, fulano na gestão. Tem um primo meu que é advogado. Acontece muito. O que você falaria para esses cases? Não contrate alguém que você não pode demitir. Infelizmente, na prática, se o colaborador ele sabe que ele não vai sofrer advertência, suspensão, que ele não vai ser demitido por justa causa, as chances dele engajar naquele negócio são muito menores. Pode ser que ele inicie ali com um gás, mas que com o passar do tempo ele se acomoda. É do ser humano, a gente não diz que ele tem ali aquela intenção. E a gente acaba entrando na gestão porque o direito preventivo mesmo, ele realmente está ligado não é o problema. A maioria dos escritórios de advocacia, eu teve uma situação que foi muito interessante, que ele disse assim, não, a minha irmã ela é médica e lá atrasou 10 minutos, entra na justiça 10 mil reais. Nossa, mas e aí? Não, e aí que ela tem um jurídico que paga por mês e defende ela. Falei, tá, mas e aí? Não, e aí que é isso? Eu falei, e como é que faz? Eu tenho que voltar lá na origem do problema e entender o que está acontecendo. Por que eu estou tendo essa ruptura? O que está acontecendo? Não, é porque ela coloca na mensagem de texto comunicação que o agendamento é por hora marcada. Passa 10 minutos, não cumpriu a hora marcada, violação ao Código de Defesa do Consumidor, dano moral. Mas a gente está falando da área da saúde. A gente não tem como garantir que aquele horário vai acontecer naquele momento. E aí eu até falei pra ele, diga pra ela mudar um termo. Em vez de hora marcada, ela coloca hora estimada. Prevista. E aí ela não vai mais ter nenhum tipo de responsabilização civil. E aí ele me olhou e falou, nossa,
Nunca imaginei que seria tão simples. Uma palavra, gente. Uma palavra muda totalmente a interpretação. Né, amiga? Muda tudo. E são essas estratégias que levam a esse equilíbrio. Porque a gente está falando aqui de uma segurança jurídica, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter o equilíbrio, o bem-estar e o acolhimento. A humanização desse atendimento médico-paciente, da recepção, de toda essa linha, dessa jornada desse paciente. E aí que entra justamente o poder da comunicação, as estratégias, para que tudo fique alinhado. Porque se você começa a tratar um negócio de saúde como estritamente comercial, juridiquês falando, a pessoa se espanta e sai, ela está ali para um acolhimento, uma situação que de repente é uma doença, uma situação delicada, então ela precisa acima de tudo disso. E aí vem a pergunta, como manter esse equilíbrio diante de todos esses desafios nesse cenário cada vez mais competitivo, mais desafiador? Como a gente consegue manter esse equilíbrio da humanização, do acolhimento, respaldo jurídico, para que a gente tenha eficiência nesse trabalho? Eu digo muito que é o perfil daquele profissional que vai dizer qual vai ser o serviço que eu vou executar. Se eu tenho um profissional que é mais expansivo, que é mais alegre, mais divertido, eu não posso fazer uma documentação ou uma comunicação do time que seja o oposto, que seja muito formal ou que seja muito direto, porque ele não é aquilo. Então, quando ele pega um documento para ler, ele tem que estar lendo como se fosse o doutor que tivesse entregue e não uma terceira pessoa, que é o que a gente acaba vendo quando a gente recebe modelos não personalizados de documentação. Ah, não, eu entreguei. Sim. Eu entreguei e aí a paciente vai usar, o profissional vai usar, ele não sabe, ele ainda não entendeu a importância daquilo. E às vezes não é no primeiro contato, nem no segundo, nem no terceiro. A gente precisa ter ali todo um acompanhamento para que ele entenda a importância daquilo. Então, quando eu falo, a minha maior preocupação é o que eu estou escrevendo é o doutor, e para eu saber se é o doutor, eu preciso conhecer o doutor, eu preciso conhecer a empresa do doutor, eu preciso entrar na gestão do doutor, é meio que não tem como. Não é um protocolo, não é uma receita de bolo. Cada um tem uma individualização. Não tem como. Eu não consigo. Até tem muitos profissionais da área da saúde, muitos profissionais jurídicos que atuam na área da saúde que vendem packs de documentos. Pois é, porque é o que a gente mais vê, né? Então, quando você fala de entender aquela linguagem daquele médico especificamente, a gente vê um atendimento totalmente personalizado, diferente dos pacotes que a gente está acostumado a ver no mercado. E esses pacotes de documento, eles acabam trazendo mais ruído na comunicação, na experiência do atendimento, do que protegendo o profissional. Ah, ele protege? Se bem feito, realmente, ele vai fazer a proteção que ele precisa. Mas ele vai manter aquele paciente ali. Se eu fiz um procedimento, exemplo, eu fiz um preenchimento. E no dia seguinte eu recebo uma mensagem da recepção perguntando como eu estou me sentindo e reforçando os cuidados numa foto com a profissional sorrindo. Eu vou ter um acolhimento ali, eu vou evitar que aquela paciente mande uma mensagem para a profissional à noite, dizendo, doutora, eu estou sentindo uma leve dor. Se ela ler, se ela tiver acesso a essa informação, ela vai ver que é esperado que ela sinta isso ou não, não é esperado, vou entrar em contato com a profissional. Então, realmente, a comunicação, o acesso a essa informação, ele não precisa ser visto como o advogado é visto, como algo chato, como algo, né, engessado, né? Algo que precisa ser feito dessa forma, não precisa. Todos os pacientes que a gente tem ruído na comunicação, que a gente se coloca à disposição de atender o paciente, a gente gerencia muita crise de paciente, e a gente explica para ele, doutor, agora eu entendi. Então, por exemplo, a gente vê muito o que a gente sabe, a área da saúde não garante resultado. Por quê? Porque a gente está lidando com vidas, eu não tenho como garantir o resultado do meu tratamento. Até porque o tratamento é individualizado e isso você tem que alinhar a expectativa do paciente em relação àquele processo. Cada um tem uma resposta, cada um tem uma resposta. Perfeito. E aí, o que o profissional do direito faz? Eu estou ciente que não há garantia de resultado do tratamento. Aí o paciente fala assim, poxa, mas eu estou pagando 20 mil, 30 mil. Como é que ele não vai me garantir o resultado? Quando a gente fala de estética, então, é só mudar o texto às vezes, né? Eu entendo que o organismo ele é individual e que cada um responde de uma forma. Eu estou falando exatamente a mesma coisa, mas de outra forma. De forma humanizada, né? Perfeito.
E aí, falando dessa comunicação, a gente está na era da comunicação digital. E aí você deu ideias aqui nesses insights dessa conversa. Para quem está prestando atenção, né, que está ficando bem atento, já vai pegar várias dicas da doutora Hannah. Sobre essa comunicação online, a comunicação digital. O termo não precisa ser engessado, um papel físico para a pessoa ler, às vezes com uma letra minúscula, que a gente já não enxerga mais tão bem. E aí deixa de lado, a uma hora eu vou conseguir ler, né? Tem que botar até uma lupa para enxergar. Você pode fazer vídeos, você pode fazer mensagens animadas, pode fazer um storyboard diferente. E eu queria que você contasse pra gente esses cases, essas ideias e como que essa comunicação digital também pode aliar essa segurança jurídica. Eu tenho uma profissional da saúde que ela atende crianças. Então a gente fez termo de consentimento para ela em formato de quadrinhos. A gente fez um termo de consentimento específico usando o filme do Divertidamente, usando as emoções. Então a gente utiliza o branding daquela pessoa para descrever como é que vai ser a comunicação jurídica dela. Muito legal. Então as crianças adoram, elas têm tem uma profissional que ela trabalha com crianças para Invisalign. Então imagina você fazer aderir a criança a usar o aparelho que é removível. E aí a gente criou a jornada do paciente, o que ele faz. A cada vez que ele usa inteiro, ele cola um adesivo aqui. Ele foi na consulta, ele cola outro adesivo. E quando ele completa a cartela de adesivo, ele ganha um prêmio. Então ele se engaja ali naquele tratamento e a gente consegue fazer com que a gente não tenha ruptura naquela relação. Então realmente assim, fazer vídeos explicando como é que eu tenho que fazer a higienização de algum tratamento, algum pós-procedimento, é muito específico. Faça um vídeo pro paciente. O vídeo é muito mais gostoso da gente assistir, muito mais prático, didático. Se eu tô com uma dúvida, às vezes, de fazer uma manutenção em alguma coisa em casa, eu vou botar o tutorial lá no YouTube para poder acompanhar como é que aquilo explica. Nossa, muito mais fácil, uma instalação muito mais fácil pelo YouTube. Quem vê manual? Ninguém mas lê mais o manual. Tutorial, assim, antes a receita de bolo. Vou te dar um exemplo prático. Você ia ver uma receita de bolo. Hoje você olha lá alguém, você fica encantado, acha que é fácil ali. Então o visual, ele atrai. Nós somos muito visuais, né? Então ele atrai muito. Imagina só o tanto de texto. Hoje a gente está fazendo esse vídeo aqui com a doutora Hannah. Imagina se a gente fosse colocar tudo que ela está, todas as orientações que ela está passando aqui para vocês, uma consultoria. Imagina se a gente colocasse um PDF nisso. Várias páginas, dava um livro, né? Dava um livro aqui com as informações que a gente está. Gente, são tantas informações que a gente já até estourou nosso tempo. Sério? Doutora Hannah, já. Mas ainda dá tempo da última perguntinha, que é uma pergunta que você mesmo fará para você. É a nossa pergunta surpresa. Vou apresentar a caixa preta do Saúde na Mídia para ela. Pronto. Doutora Hannah, aqui é a nossa caixa preta. Você vai pegar essa caixa preta. A cara dela. Tô nervosa. Dentro dela você vai escolher. Sabe, faz ao vivo. Você vai escolher um papelzinho. Exatamente. Você vai escolher aí. Pronto. Pega um papelzinho, você vai ler e responder pra gente. E responder pra gente. O bate-papo foi tão bom, passou tão rápido que eu acho que a gente coisa tem ainda que eu queria perguntar. Outros momentos aqui, né, para focar em outros nichos. Série. Pronto, vamos fazer vários episódios. Tem muita história para contar. Qual habilidade você gostaria de explorar ou desenvolver mais profundamente nos próximos anos e como isso se conecta aos seus sonhos ou objetivos pessoais? Uau! Gente, eu queria desenvolver tantas habilidades. Quando o entrevistado vem, eu fico pensando no que eu responderia. Mas eu deixo com você porque é pra você. Olha, assim, a primeira habilidade que me veio à mente foi a inteligência emocional. Eu acho que eu acredito que quando a gente tem a inteligência emocional bem trabalhada e desenvolvida, a gente tem muito mais clareza na nossa atuação, a gente consegue dar um suporte melhor para o nosso cliente, a gente consegue entender quais são as necessidades dele e a gente consegue levar isso para a nossa vida, para os filhos, marido, para todo tipo de relação e comunicação que você tenha. Então, eu escolho inteligência emocional. Perfeito, gente. É o equilíbrio das emoções, ter uma vida mais leve. Toda a comunicação dela com essa clareza, essa leveza, que é bem um tom da nossa comunicação, né, Amanda? A gente quer levar a informação, mas de forma clara, objetiva, sem aquele mediquês ou juridiquês, que é muito importante, porque a gente entende que a comunicação ela só existe quando o outro entende o que a gente está falando.
Exatamente. E eu espero que vocês tenham entendido. Vocês que acompanharam a gente aqui, se tiverem dúvidas, manda mensagem pra gente, pode colocar aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar também esse episódio com todo mundo que precisa conhecer um pouquinho mais desse trabalho desenvolvido pela doutora Hannah. Para você que quer saber um pouquinho mais desse respaldo da segurança jurídica para a área de saúde, então a gente deixa aqui os comentários, pode fazer perguntas que a gente vai ter um maior prazer, né, em responder para vocês. E aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais, né, Cá? Exatamente, @Saúde na Mídia Oficial. Pode interagir, pode falar o que vocês querem ver, que a gente está fazendo conteúdo fantástico aqui da terceira temporada do Saúde na Mídia, terceiro ano com vocês, gente. Muito feliz. E a gente espera nos próximos episódios. Já sabe, se você se inscrever no canal é de graça, gente, não paga nada. Só se inscreve, coloca o seu nome. Toda semana o YouTube vai te mandar uma notificação quando tiver um episódio novo. E a gente vai estar aqui te esperando com novidades. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Saúde.